É a hora da borboleta de hoje e aqui a gente investe tempo e conhecimento para trocar as birras pela maternidade mais leve. E hoje nosso assunto é o preço escondido na educação por punição e recompensa, ou seja, a educação tradicional, aquela que a grande maioria de nós recebeu e aquela que está bem incrustadinha nas nossas relações sociais. Bora conversar disso? Vou fixar o título aqui no comentário, aproveita esse tempinho e manda para todas as borboletas que vão gostar de estar com a gente hoje. Lembrando que agora nós temos lives todos os dias da semana. Na punição e recompensa. A nossa live de amanhã vai ser, deixa eu olhar aqui, amanhã às 18 horas, é live de happy hour. Vai ser delícia. Vou esperar vocês. E o nosso tema de amanhã, deixa eu ver aqui. O que a ação e consequência ensinam. É o avesso do revirado disso que a gente vai ver hoje. Então é a sequência da nossa conversa de hoje. Mas bora lá, vamos falar um pouquinho de educação por punição e recompensa. A educação por punição e recompensa é isso que a gente entende como educação tradicional, né? Em que a criança entende que ela pode ou não pode, deve ou não deve fazer as coisas baseado no que acontece, o que ela recebe do outro depois que ela faz essas coisas. Então ela faz uma coisa e ela é punida, ou ela faz uma coisa e ela é recompensada. Né? Todas as nossas relações sociais, elas são muito pautadas nesses princípios, né? Se a gente comete um crime, se a gente infringe uma lei, a gente recebe uma punição. Se a gente faz um grande bem, ou se a gente faz uma coisa que fuja da curva, que está além do esperado pra gente, a gente é bonificado, é premiado, é validado, né? Então, de verdade, a gente cresceu muito buscando isso. Então, o que a educação tradicional ela semeia? Ela semeia essa busca interminável por fugir da punição e caçar recompensas. A gente vive, ratinho, hamster lá na rodinha, fugindo de ser punido e buscando recompensas. Pensem aí nas nossas relações, pensem aí como que a gente se organiza no trabalho, nas empresas, né? A gente se organizou inteirinho baseado nisso, para que as pessoas fujam da punição e busquem recompensa. Só que isso tem um problema, né? Porque quando a gente faz isso, a gente tá, duas coisas pelo menos, mudando o foco, né? Então, eu não tô deixando de fazer algo porque eu entendo que aquilo não é ético, ou porque eu entendo que aquilo não é legal, ou porque eu entendo que aquilo faz mal para alguém. Eu não tô fazendo para não ser punida, né? Então, é aquela coisa de não tinha ninguém olhando. Eu fiz, mas não tinha ninguém olhando, né? Isso é sinal de que a gente se inibe, controla os impulsos, controla as vontades, não porque a gente entende que aquilo não faz sentido ou porque a consequência daquilo não é legal, mas por medo de ser punido. Né? Do mesmo jeito as outras coisas. A gente faz esperando ser reconhecido, porque essa recompensa nem sempre vai ser uma medalha, né? Essa recompensa às vezes é um elogio, essa recompensa às vezes é algum tipo de privilégio, né? Sempre há uma recompensa, a gente se sente recompensado. Então a gente busca fazer coisas legais para ser recompensado e busca esconder as coisas não legais para não ser punido, ou evitar algumas coisas não legais para não ser punido, né? Então, tem o problema da gente estar deslocando esse foco, então eu não estou focada em mim, naquilo que eu acho que é bom, naquilo que eu acho que é justo, naquilo que eu acho que é correto, naquilo que eu entendo que é o que deve ser feito naquele momento pela minha pauta, né? Eu tô olhando para o que o outro ou os outros ou enfim a sociedade acha que deve ou não deve ser feito para não ser punido. Tá? Por que isso é complicado? Porque quando a gente faz isso, a gente interrompe um ciclo muito natural de ação e consequência. E quando a gente faz isso com as crianças é especialmente complicado, porque esses ciclos de ação e consequência são o material que eles têm para construir a sua visão de mundo. Então, eu preciso
Quando eu bato no amigo, olhar para ele, ver que ele tá chorando e me responsabilizar pelo desconforto, pela dor e pela tristeza dele, para que eu possa entender que isso não é legal. Quando eu bato no amigo e alguém interrompe esse momento me dando uma punição, vai sentar, que não tá sabendo brincar. Ele impede que eu acompanhe esse ciclo até o final. Interrompe. A criança vai lá, tem uma ação, algo está acontecendo, o meio está dando para ela dados, material para ela entender o que acontece ali. E quando eu entro com uma punição, eu vou de trator, ó, eu interrompo essa aprendizagem com uma sanção que eu decido, eu defino. É uma sanção. E aí me incomoda muito porque eu vejo que tem uma leitura um pouco desvirtuada disso, que é a educação por ação e consequência, né? A consequência é aquilo que acontece se eu não interferir. Não sou eu que defino a consequência. Se fui eu que defini, aqui, fonte minha cabeça, não é uma consequência. É uma punição. Né? Uma consequência é assim: caiu um copo, quebrou, vamos limpar. Bateu no amigo, vamos cuidar. Se caiu o copo, quebrou, nunca mais usa copo de vidro, punição. Caiu o copo, quebrou, não vai tomar mais suco, punição. Né? A menos que tenha realmente acabado o suco, aí é uma consequência natural, né? Mas quando eu acrescento, quando eu defino, quando eu vou lá e vou dar a sanção, eu vou ser juiz do que vai acontecer em seguida, é uma punição, tá? E isso é muito complicado, porque daí eu interrompo, a criança não consegue completar. Porque o que acontece? Eu faço algo, eu faço uma ação no mundo, né? Eu vou e eu ajo, faço uma coisa. E eu tô ali observando o que acontece quando eu faço essa coisa. As crianças são pequenos cientistas, né? Eles estão curiosos com relação ao mundo, eles querem entender. Então ele faz algo e ele tá ali atento ao que acontece quando eu faço isso. Se eu deixo, esse ciclo se completa. E isso não quer dizer que eu não vou em algum momento precisar apoiar essa criança para lidar com a consequência. Né? Eu dei o exemplo do copo de vidro, caiu, quebrou o copo. Eu não vou deixar uma criança de 4 anos limpar caco de vidro, ela vai se cortar. Então eu apoio a criança para que ela lide com essa consequência natural. Eu vou lá, a gente busca as coisas junto, ela segura a pazinha, porque isso não tem risco. E eu vou lá e vá. Né? Então eu dou para a criança tarefas, eu ajudo a gerenciar essa consequência, mas sem interferir, sem trazer uma sanção extra, sem acrescentar peso extra. Né? Como a gente foi muito educado assim, a gente acabou aprendendo ou entendendo que se não tiver sofrimento, não é uma consequência. Que se não tiver um pouquinho de dor, se a criança não ficar um pouquinho humilhada, um pouquinho com vergonha, não funcionou. Né? E isso não é verdade. A gente aprende muito mais quando a gente está confortável, quando a gente está à vontade, quando a gente está conectado com o que está acontecendo. E a punição quebra totalmente essa conexão porque ela lida com o medo, que é o que a gente falava ontem. Né? As punições, elas estão todas calçadas no medo. A criança atende porque está com medo. Porque está com medo de uma outra punição, porque está com medo de ser, de ter retaliações, porque está sendo ameaçada. Né? É o medo que paralisa e interrompe essa aprendizagem e a criança tem que lidar com isso. Né? Então, interromper um ciclo natural de ação e consequência com uma punição é garantir que essa criança não vai aprender. Ah, Bárbara, mas ele não faz mais. Não, ele não faz mais porque ele está com medo, o que não quer dizer que ele não vai fazer quando ele achar que não vai ser punido. E isso é muito interessante, porque quando a gente pensa nos movimentos que costumam acontecer na adolescência, isso faz muito sentido. Né? Quando eles crescem e entendem que dá para fazer escondido o que os pais não aprovam, aí é vida louca. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o que a punição ensina é isso: se ninguém estiver vendo, não vai ter sanção. Então a tendência é que as crianças comecem a fazer essas coisas que a gente trata com punição escondidas. Lembrei agora de uma vez que faz bastante tempo isso. Eu comprei
sucrilhos lá, aquele radioativo bem colorido, sabe? Que muito raramente tem na minha casa, a gente quase nunca compra. Eu comprei uma vez e as compras estavam num depósito que a gente tinha, era a época que já tinha começado o coronavírus, estava lá quarentenando. E aí eu notei que a minha pequena estava muito quieta, sumida, meio quieta. E fui procurar e ela estava lá escondidinha, baixadinha, comendo sucrilhos, feliz da vida. E aí é muito doido, né? Porque assim, essa educação que a gente recebe, ela fica tão carimbada, tão lá dentro da gente, que se a gente bobeia o piloto automático, que sai é isso, né? O meu primeiro impulso foi dar uma bronca. E aí eu segurei a língua e falei, tu tá com muita vontade de comer esses sucrilhos? Ela disse, sim. Eu disse, então vamos lá, vamos pegar um pote, vamos comer legal, vamos botar um leite. Né? Quando a gente quebra esse ciclo, fica mais leve. Eu poderia ter tirado, então não vai comer mais, babá. O que provavelmente ia acontecer? A próxima vez que ela tivesse uma chance, ela ia continuar comendo escondida. Agora, o que tende a acontecer? Outros momentos em situações parecidas, ela pede porque ela sabe que se der, eu vou deixar. Né? Que se eu disser que não, realmente não é realmente porque não dá. Ah, ela nunca insiste, muitas vezes, mas ela não come mais escondida, né? E eu acho que isso é um elo de confiança que é super importante que a gente nutra com os filhos, né? É aquela coisa de que assim, quando meu filho fizer um erro, eu quero que ele corra para mim, não de mim, né? Que ele entenda que aqui vai ter apoio e não é passar pano, né? Não é não deixar que ele lide com as consequências ou lidar por ele, é lidar com ele. É poder dizer sim, não foi legal, o que nós vamos fazer com isso? Como é que a gente vai consertar, né? Então, essa é a diferença. E a educação pela punição e recompensa, ela vai afastando esse elo, porque de alguma maneira a criança vai crescendo e vai entendendo que as coisas que não agradam os pais não podem ser vistas. E isso talvez seja a ferida mais doída, porque a gente cresce entendendo que a gente tem que ser isso que os pais recompensam. Que eu só posso mostrar o que agrada, que quando eu não agrado, eu não sou amado. Quando eu não agrado, eu sou punido, porque é isso que fica como aprendizado, né? Quando eu faço uma coisa que está errada, quando eu faço uma coisa que meus pais não aprovam, eles me punem, eles não me amam. Quando eu faço uma coisa legal que eles aprovam, quando eu sou com quem eles querem que eu seja, eu sou recompensado. Eu ganho um elogio, eu ganho um carinho, eu ganho muito bem, né? E isso é muito danado, porque vocês já pararam para pensar que quando a gente faz isso, a gente deixa de conhecer um pedação dos nossos filhos. Porque eles não são só isso que nos agrada, né? Nem devem ser, não é para ser, né? Eu costumo dizer sempre nos atendimentos, as crianças não são massinha de modelar, eles não estão aí para serem moldados naquilo que a gente acha que é bom. Eles são outras pessoas, que têm outros desafios, que têm suas questões e que têm coisas que não vão nos agradar. E a gente não tem que se agradar de tudo que os filhos querem, precisam, fazem, são. Não é nosso papel. Eles são outras pessoas. A gente precisa aprender a respeitar esse lado deles, que pode não me agradar, né? Isso é diferente, claro que não estamos falando aqui de coisas antiéticas, né? Óbvio que não. Mas assim, pequenos defeitinhos do dia a dia que a gente tende a não tolerar, né? Então, muito cuidado com isso. Do mesmo jeito com as recompensas, né? Quando eu estou ali alimentando uma educação pela punição, pela recompensa, a tendência é que a criança entre num looping de buscar essas atitudes e esses comportamentos que vão ser recompensados, e aí a casa vira uma grande negociata, né? Esses tempos eu falei um pouquinho do quadro de recompensas, né? Porque que eu não acho que ele é uma boa ideia, ou de que maneira que eu penso que ele pode ser uma boa ideia, e não é como a maioria das pessoas usam, né? Quando a gente associa um comportamento, uma habilidade que a criança está aprendendo a uma recompensa, eu estou tirando o foco. A criança para de aprender porque ela vai crescer, porque vai ser legal para ela, porque é uma coisa nova que vai agregar valor para a vida dela, para ganhar a recompensa. E não importa qual é a recompensa. Pode ser um presentão ou pode ser um adesivinho.
O efeito é o mesmo. A gente desloca o foco, a criança para de fazer focada no que é bom para ela, no que aquilo agrega para ela, para olhar para o que aquilo agrega, o que vem para ela de recompensa. Ela foca no ganho secundário, né? Esses dias, o que foi? Tá. No último semestre, quando chegou o boletim do meu filhote, né? A gente ficou muito feliz, foi muito legal. Ele teve um progresso bem importante no ano. E a gente perguntou pra ele, vamos comemorar? Vamos celebrar? O que tu gostaria de fazer pra gente celebrar esse dia, né? E aí ele falou, acho que a gente pediu uma pizza, enfim, não vem ao caso. Mas por que isso é diferente? Isso é uma celebração. Ele não fez por isso. Ele não sabia que isso ia acontecer. Ele não fez para ganhar isso, né? Que é muito diferente de eu antes chegar assim, ó, se sair um 10, vai rolar, sei lá, aquele carrinho que tu queria, né? Aí vira uma negociata. Quando a gente associa uma recompensa como condição, né? Quando a criança entende a recompensa como condição para fazer um esforço, para desenvolver uma habilidade, vira uma negociata. E aí a tendência é que o que acontece? Funciona muito bem. Não se enganem, eu não estou dizendo aqui que não é legal porque não funciona. Funciona sim e funciona muito bem por um curto prazo. Porque o que acontece é que, via de regra, passado esse momento inicial em que isso é uma novidade, que isso é uma coisa que a criança está conquistando, das duas uma. Ou a gente amolece nessa coisa da recompensa e já não dá mais tanto e esquece de botar um adesivinho e acaba a semana e a gente esquece de oferecer o prêmio e aí a criança se desestimula e não faz mais. Ou, à medida que a criança vai avançando nessa habilidade, as recompensas têm que ir acompanhando. E aí vira uma super negociata, porque daí aquilo que a gente combinou de começo já talvez não seja o suficiente, ela precisa de mais, e mais, e mais, e mais. E aí a gente estabelece em casa uma relação quase que, né, de empresa ali, né? Eu faço isso e tu me paga isso, prestação de serviços. E isso é bastante complicado. Até porque muitas vezes esses comportamentos que a gente leva para o quadro de recompensa, né? São habilidades ou comportamentos, enfim, que nem sempre dependem da vontade só da criança, né? Por exemplo, fazer um quadro de recompensa no desfraude. Caramba, não depende só da vontade dele. Tem questões de maturidade, tem questões de amadurecimento cognitivo, de amadurecimento motor, de amadurecimento físico, né? Então, não é assim simples. Tem coisas que a gente coloca só na esfera do comportamento que não são deliberações da criança. Ah, dormir na sua cama. Cara, não é só vontade, né? Uma criança que vai para a cama dos pais porque tem medo, tá lidando com uma coisa muito grande. É injusto a gente vincular isso a uma recompensa, porque ele não tem total controle sobre o que está acontecendo. É da esfera do medo, é da esfera de uma emoção super primitiva, né? Então, muito cuidado, porque isso vai moldando o tipo de relação que a gente está estabelecendo com as crianças, né? E é assim que eles vão também replicar nas suas próprias relações. Então, o que a gente acaba aprendendo é que eu sempre tenho que ganhar nas relações. Então, sempre tem que ter alguma coisa ali para mim. Eu vou pro mundo esperando uma recompensa, né? Então, eu faço uma coisa esperando que eu ganhe uma coisa em troca. E nem sempre vai ser assim, né? E aí o que acontece é que normalmente a gente vai superficializando as relações, porque a gente fica nessa, né? Esperando o que vem de volta. Minhas filhas, o Paulo colocou, minhas filhas têm medo do escuro. Como começar a fazer com que elas não tenham tanto medo? Uma de 5 e uma de 7. Olha, depende o quanto esse medo é impeditivo e traz sofrimento para elas, né? Porque se é um medo que vocês estão conseguindo lidar bem, que não impede elas de fazer coisas que elas querem, de ir a lugares onde elas têm vontade de ir, de fazer programas que elas querem fazer, é um medo que é muito comum nessa idade. E o nosso termômetro vai ser o tanto de sofrimento e de impedimento que esse medo está trazendo. Se está difícil, se está impeditivo, se está comprometendo a qualidade de vida delas, aí a gente pode pensar em fazer algumas coisas. Muitas crianças têm um resultado bem legal quando a gente faz
Por exemplo, um spray anti-medo. Vocês podem arrumar um frasquinho desses borrifadores, né? E misturar, fazer umas misturebas ali, botar um cheirinho, botar um pouquinho de água e tal, e que elas possam, quando elas têm medo, usar esse spray para mandar o medo embora, né? Mas o medo é uma coisa que é bem danada, assim, tô trazendo uma coisa bem generalista, assim, né? Sem muito aprofundamento, porque é uma coisa que é sempre importante avaliar. Essas idades são idades que é comum que as crianças tenham os medões, né? A idade do medão, ali dos 5 até os 8, 9 anos. Esses medos mais concretos, medo do escuro, medo do ladrão, de coisas da vida cotidiana, que é diferente dos medos lá anteriores, quando eles são menores, que vai ter medo de lobo, medo de fantasma, de coisas mais fantasiosas. Elas têm medo só à noite, sabe? Coloca uma luz baixinha no quarto da cor vermelha, mas se por acaso faltar a luz, elas gritam desesperadas. É uma coisa bem pontual, né, Paula? Teria que avaliar assim como que é para vocês lidar com isso. Não sei quanto que isso faz parte do dia a dia de vocês, né? Quantas vezes isso acontece, qual a frequência que isso acontece, como que elas ficam depois que isso acontece, se é naquele momento e aí quando vocês chegam elas se acalmam. É bem particular, medo é uma coisa bem difícil de fazer uma avaliação assim com poucos dados, né? Mas é mais ou menos por aí. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que a gente tem que falar hoje. Falamos aqui. Beleza. E uma coisa importante que eu anotei aqui que a gente não falou ainda, assim, né? O quanto que essa punição, muitas vezes, ela é muito mais pra gente do que pra criança. Para que a gente se sinta recompensado na nossa raiva, ou na nossa indignação, ou na nossa tristeza, ou na nossa decepção, né? Ou na criança que a gente foi que não teve direito de fazer essas coisas que os nossos filhos fazem, né? E aí a punição vem meio como um regozijo, assim, né? Eu puno para sentir que, pelo menos, né, estamos quites, para equalizar essa relação, né? Então, muitas vezes eu vejo que a punição, ela tá muito mais em nome do adulto, se sentir... vou usar uma palavra que talvez seja doída, mas em muitos momentos parece que é isso, assim, né? Vingado na sua incomodação, na sua, né? Porque, poxa, de novo, tô tendo que falar isso, poxa, porque eu avisei que sabe, e aí eu puni, pronto, né? Do que efetivamente porque a gente acha que a criança tá aprendendo com aquela punição, né? Bárbara, notei que essa semana eu, mãe, não estava muito legal. As minhas filhas já sentiram isso e estavam mais ansiosas e nervosas. Sim, neurônios espelhos, né? A gente já falou lá. No curso a gente fala bastante sobre os neurônios espelho, que são uma descoberta aí da neurociência que vai dizer que as crianças, especialmente, elas tendem a espelhar o nosso estado comportamental. Então, se a gente está ansioso, se a gente está nervoso, não é aquela coisa mística que uma vez a gente pensava, a criança sente tudo que a mãe está sentindo. Não é isso. Mas de alguma maneira, o jeitão que eu fico quando eu tô assim, dá dicas para essa criança e o cérebro dela tende a espelhar esse estado comportamental. Tá? Então, sim, isso não é nóia, isso não é coisa tireleza em Belém energética, acontece, é assim, né? A neurociência tá aí já mostrando os caminhos pelos quais isso acontece, é bem assim mesmo. Então, quando a gente vai, por exemplo, botar as crianças para dormir e tá agoniado e quer fazer um negócio depois, a tendência é que eles demorem mais para dormir, porque o meu estado está ansioso. Então, quando a gente percebe que as crianças não estão bem, que eles estão ansiosos, nervosos, agitados, a primeira coisa a fazer é olhar para si, como eu estou, e buscar a gente se centrar, se organizar, voltar para o eixo, para daí poder conduzir a situação com eles. Porque se a gente não tá legal, a tendência é que a gente não consiga acolher, né? Porque eu não tô achando aqui o meu norte, como é que eu vou ajudar ele a achar o dele, né? Então, e isso é importante que a gente fale uma coisa, eu acho, quanto a isso. Isso não é pra gente culpabilizar, né, as mães ou os adultos, dizer que não, então tem que estar sempre bem. Não é isso.
A gente nem sempre tá bem, mas é importante que quando a gente não esteja bem, a gente se responsabilize por isso de não estar bem e não projete nas crianças, né? Tipo, eu não tô bem porque ele não tá bem, né? Então, calma, eu não tô bem. E aí a gente pode, isso é uma outra coisa que eu acho que é legal contar aqui, né? Que a gente pode dividir isso com as crianças, né? É importante que eles saibam que a gente também às vezes não tá bem. Então poder dizer para elas, hoje a mamãe não tá legal, hoje eu tô preocupada, eu tô ansiosa, me desculpa se eu não estiver tão disponível, porque hoje eu realmente não tô bem. Sem a expectativa de que eles sejam mais cuidadosos ou qualquer coisa, mas pra gente limpar esse campo, pra gente esclarecer. Porque muitas vezes, especialmente as crianças menores, eles são bastante autocentrados. Então, se eles percebem que algo não está bem com quem cuida deles, a tendência é que eles achem que foi alguma coisa com eles. E aí a tendência é que eles se comportem mal para tentar checar o que está havendo. Né? O que está acontecendo aqui? Tá ruim mesmo? Não é? É comigo mesmo? O que houve? Como que conserta? Tá? Então, quando a gente clareia e pode dizer para a criança, eu não tô legal, eu tô preocupado, tô ansiosa, mas não é contigo, a gente tranquiliza e tende a ficar menos pior, né? Mas nem sempre serão dias fáceis, né? Tem dias que são difíceis mesmo. Na maternidade é isso aí, né? Então, voltando lá, vamos dar uma revisadinha no que a gente já falou, né? No que é complicado, né? Nesse ciclo da punição e recompensa. No que ele se baseia? Ele se baseia num ciclo vicioso, assim, um carrossel que a nossa relação com as crianças vai acontecendo, né? A gente fiscaliza, o nosso olhar para as crianças é fiscalizador, eu tô lá olhando se ele tá fazendo alguma coisa de errado. Aí a gente reclama, né? Eu fiscalizo, vi que tem uma coisa errada, eu reclamo. A tendência é que a criança siga fazendo aquilo, porque uma reclamação é uma reclamação, né? Não é um pedido, não é uma orientação, é uma reclamação. Depois eu ameaço, se não parar, se continuar, se fizer de novo, se, né? E aí a tendência é que eu tenha que punir, porque essas primeiras 3 coisas não funcionam, né? Fiscalizar não funciona, reclamar não funciona, ameaçar costuma não funcionar, então eu tenho que punir. A ameaça costuma funcionar quando? Quando eu já puni muitas vezes. E essa criança já tá com essa marca da punição muito desenhadinha. Então ela sabe que isso vai vir. E aí às vezes a gente fica nessa parte da ameaça, né? Eu ameaço e aí a criança paralisa, né? O medo, lembra? O medo paralisa e aí a criança não necessariamente aprendeu. Não aprendeu porque a amígdala toma a festa, né? E quando ela faz isso, a amígdala lá, a parte do nosso cérebro que cuida pra gente se manter vivo, que lembra que a gente tem que respirar, que lembra que a gente tem que ou encarar a luta ou fugir quando tem um perigo, ela que toma conta da situação. E ela impede que haja comunicação entre os outros hemisférios, entre os 2 hemisférios cerebrais, entre o cérebro de baixo e o cérebro de cima. Em não acontecendo essa comunicação, não há aprendizagem. Ou seja, criança com medo não aprende. Ela não faz porque paralisa, não porque aprendeu, tá? Então a gente fica aí nesse carrossel. E usualmente, pensem aí no dia a dia de vocês quando a gente não tá ligado, não tá se policiando. A tendência é que a gente fique o dia rodando nesse carrossel. Eu fiscalizo, eu reclamo, eu ameaço e eu pulo. Aí eu fiscalizo, eu reclamo, eu ameaço e eu pulo. E assim vamos, né? Do mesmo jeito com as coisas positivas, porque daí lá no final, né, vem uma recompensa. Então eu fiscalizo, aí eu elogio e daí lá no final eu vou dar uma recompensa, que a recompensa nem sempre vai ser, como a gente estava falando, né, algo material. Às vezes é um elogio, é um olhar, é um colinho, é um momento de conexão, né? A gente tem que entender, para que faça sentido essa conversa, a gente tem que entender que essa recompensa, muitas vezes ela é uma coisa muito sutil. Muitas vezes ela é um olhar, assim como a punição também é, né? Vocês já, com certeza, já ouviram alguém falar, nossa, eu tinha muito respeito pelo meu pai, era só ele olhar e eu já sabia, né? Não deixa de ser uma punição, uma ameaça ali, coladinha, né? Ele olhou, eu já sei, pronto, acabou. Paralisei, medo, acabou ali, né? Então, muitas vezes é muito sutil, porque às vezes quando a gente fala em recompensa, a pessoa pensa, ganhou um brinquedo, foi numa viagem,
Foi no restaurante que gostava. Não, muitas vezes é um olhar atravessado, que é uma punição, e um olhar amoroso, que é uma recompensa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, de o que eu estou trazendo para essa relação, o que eu estou ensinando para o meu filho que são os parâmetros. É o que eu acho, é o que eu gosto, é o que eu acho bonito, é o que eu acho que deve ser feito, ou ele entender, quando eu faço isso acontece aquilo. Quero fazer isso ou não quero? Vale a pena ou não vale? Né? Educar por ação e consequência é muito a gente apoiar a criança nesse processo de avaliar se vale a pena. Vale a pena fazer isso? As consequências compensam, né? O resultado me agrada, o resultado me satisfaz. Porque quando eu ajo por punição e recompensa, o resultado é uma dessas duas coisas, não tem necessariamente a ver com a ação. Não é uma consequência natural da ação, percebe? A criança para de bater no amigo não porque ela entende que dói pra ele e eu não quero que o meu amigo fique triste e sinta dor. Ela para de bater porque ela tem que sentar e parar de brincar. É isso que a gente quer que elas aprendam? Era isso que a gente queria ensinar? Então, acho que é esse o cuidado que tem que ter, assim, né? A punição, ela se atravessa, ela leva a conversa para um outro lugar. A criança vincula a ação à punição. Não passa pelo aprendizado. Não passa. Né? Ela para de fazer para não ser punida, para escapar da punição. E aí a gente está colocando eles nessa berlinda de muitas vezes quando a gente não está lá ou quando não tem ninguém fiscalizando, as coisas acontecem. Uma das coisas muito legais de trabalhar em escola é que a gente vê essas coisas assim, ó, brilhando em neon, né? Porque ali é um monte de crianças, essas coisas acontecem o tempo todo. O que é um movimento classicão de acontecer em escola, tá? Lá na educação infantil, todo o tempo que as crianças têm de brincar livre, né, costuma ser supervisionado. Tem bastante adultos por perto, adultos fiscalizando, observando, cuidando o que eles estão fazendo. Por quê? Porque a gente ainda não confia nas habilidades sociais deles, de que eles vão dar conta de ficar sem supervisão e não se colocar em risco. Basicamente por isso, né? Depois do primeiro ano, tende as escolas darem um pouco mais de liberdade em alguns momentos de brincadeira livre. Então, muitas vezes tem espaços da escola no recreio que tem pouco ou nenhuma supervisão, momentos do dia da criança na escola que eles estão livres, que eles estão sem a guia, sem a supervisão de um adulto. E o que costuma acontecer muito assim, nessa transição ali, primeiro e segundo ano? De virem nessa hora que acontecem as tretas. Porque nessa hora que não tem supervisão, as crianças entendem que não vai ter punição. Então aqui eu posso fazer porque ninguém tá vendo. Não vai dar nada. E aí vem, né? As tretas, a gente acaba descobrindo, acaba precisando lidar com isso. Mas a gente, quando opta por educar pela punição e recompensa, é por isso que a gente tá optando. A gente tá optando em ensinar essa criança que se ninguém tá vendo, tudo bem. Se ninguém tá vendo, não vai ser punido. Então vale, né? É a Rosa aí no começo, o crilho escondido. Eu não tava vendo. Então não importa que horas eram, né? Ela podia comer. Então, cuidado com isso, porque é uma coisa muito... tá muito carimbado na gente, né? Como eu falei lá no começo, a gente tá organizado enquanto sociedade, pautado nisso. Só que isso nos encrenca muito, porque isso nos afasta da conexão com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente realmente pensa e acredita. Porque eu paro de pautar as minhas decisões em mim, naquilo que eu vivi, naquilo que eu aprendi, naquilo que aconteceu comigo, para tomar decisões pensando em escapar da punição e buscar uma recompensa. E isso é muito perigoso para o nosso desenvolvimento, para a nossa autorrealização. Porque daí, de repente, eu vou escolher uma profissão que me recompense mais, mas não necessariamente que me realize mais. Daí eu vou escolher um marido que me recompense mais, que as pessoas achem bonito, que as pessoas achem um cara legal, que as pessoas validem como um bom partido. E não necessariamente aquela pessoa que eu acho que é um bom parceiro para mim. Percebem como vai longe?
E eu sei que falando assim parece viagem, né? Mas é no pequenininho, sabe? É no dia a dia que a gente vai construindo esses muros, a gente vai construindo essas certezas, a gente vai construindo esses parâmetros para as crianças. E é isso. É quando eu vou lá e eu interrompo a aprendizagem dela com uma punição ou como uma recompensa. Então, borboletas, hoje foi meio oráculo da tragédia, né? Contar para vocês assim o risco que corremos, e corremos, estou me incluindo, porque acho que é importante a gente dizer, acho que já falei algumas vezes, mas vou falar mais uma porque acho que é importante, o quanto está encruado na gente e quanto é difícil se desfazer disso ao educar. Então é um exercício que é diário, se a gente quer escapar disso, né? Se a gente quer fazer diferente, é um exercício de estar presente, de estar pleno, inteiro no que a gente está fazendo, com muita atenção. Porque senão a tendência é que a gente escorregue por essa via. Eu escorrego muitas vezes ainda, muitas. Imagino que vocês também. É um caminho que eu sinto que a gente precisa começar a trilhar para que lá um dia a gente colha os frutos. Mas eu sinto que vale a pena. E amanhã a gente vai se encontrar, então, deixa eu lembrar que eu falei no começo, já não lembro mais. Às 6 horas da tarde é o nosso live happy hour. Já tá liberado às 6 horas, se quiser assistir a live tomando uma tacinha de vinho, alguma coisa assim, tá liberado. E aí a gente vai falar sobre educação por ação e consequência. Como é que a gente sai desse buraco da punição e recompensa? Amanhã eu conto. Voltem, que amanhã o papo tá bem gostoso para terminar a semana assim, ó, num astral altíssimo, com boas tarefas e boas metas pra gente mudar o mundo usando borboletas. Porque eu acredito que a gente vai mudar o mundo usando borboletas e afofando criancinhas. Essa foi a Hora da Borboleta. Um beijo e boa noite.